Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Graça e paz, irmão, irmã, nesse domingo especial de retorno às nossas celebrações presenciais aqui na Igreja Presbiteriana de Cambé. É um dia muito especial, depois de praticamente 3 meses, estamos voltando às nossas celebrações presenciais, embora em pequeno número, mas eu fiz questão de deixar esta palavra, esta mensagem, que será a mesma pregada no culto presencial, para que os irmãos que estão em casa, que não puderam vir, possam ser também abençoados e alimentados com a palavra do Senhor. Hoje é um domingo de Santa Ceia, que costumeiramente fazemos celebrando em comunidade. Estamos em comunidade, conectados ainda que virtualmente, mas eu creio que em breve estaremos juntos, face a face, e poderemos desfrutar plenamente da comunhão cristã. Por falar em Santa Ceia, eu quero hoje meditar com você no texto do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, portanto, na primeira carta de Corinto, capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim.
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Muito bem. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus fez coisas memoráveis. Jesus impactou a vida daqueles discípulos e de muitas pessoas ao seu redor, de forma que eles jamais se esqueceram daquilo que Jesus fez e muito menos de quem Jesus era. Jesus, para revelar Deus o Pai, usava também do poder da palavra, da autoridade da pregação, da sabedoria das Escrituras, da dependência do Espírito Santo. Mas também uma das coisas que testificava que Jesus era o Messias, com certeza eram os sinais. O poder que Jesus tinha sobre a natureza quando ele acalma o mar, quando Jesus também amaldiçoa uma figueira, quando Jesus cura também os enfermos, Jesus tem o poder sobre a natureza ainda caída. Jesus também demonstrou os sinais através da sua autoridade espiritual, expulsando os demônios. Os demônios batiam em retirada quando Jesus chegava. Também Jesus demonstrava a sua divindade quando trazia à vida aqueles que haviam morrido. Certamente todas essas coisas eram memoráveis e isso impactou tremendamente a vida de todos os discípulos de Jesus. Mas os milagres, as curas, os exorcismos, as palavras vindas do céu, de tudo o que ele fez, o que Jesus deixa mais claro que deveríamos, especialmente os discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele, é que eles jamais deveriam se esquecer daquilo que Jesus fez, ou seja, do preço que custou a nossa salvação. Jesus, portanto, tinha em mente que as pessoas à sua volta poderiam, de certa forma, se esquecer daquilo que ele fez. Não é por menos que todos os evangelistas e também agora aquele que a Bíblia chama, ou melhor, aquele que se autodenomina como um temporão, um fora de tempo, o apóstolo Paulo, pois não era discípulo, não estava no grupo dos 12. Paulo também tem o seu relato a respeito da ceia do Senhor, instituída por Jesus Cristo para lembrar daquilo que ele fez por cada um de nós. Portanto, irmãos, isto é para nós de tamanha importância. Alguns chegam a dizer que a Santa Ceia deve ser celebrada todos os domingos, porque é muito importante. Outros dizem que ela deve ser celebrada uma vez por ano, porque ela é muito importante e tem que ser muito marcante. Enfim, sem entrar nesses pormenores, o que precisamos dizer é que Jesus deixa claro, irmãos, que deveríamos celebrar a sua morte, a sua ressurreição, através da Santa Ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, um daqueles que deixam para nós relatos a respeito de como foi aquela noite de quinta-feira, onde Jesus celebra com seus discípulos a Páscoa, e dentro da celebração da Páscoa, Jesus faz um extrato, faz uma separação de um momento para dizer, para apontar o pão e apontar o cálice como um símbolo daquilo que ele haveria de fazer. Portanto, irmãos, nesse relato do apóstolo Paulo, a primeira lição que nós temos aqui para a nossa vida, a respeito da Santa Ceia do Senhor, é que ela é providenciada pelo divino Deus. Ela é de divina procedência. No verso de número 24, o apóstolo Paulo diz que Jesus, tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos. A Santa Ceia, assim como foi também, irmãos, a Páscoa celebrada no Antigo Testamento, para relembrar aquilo que Deus fez com o seu povo na saída do Egito, também agora, irmãos, nessa festa, Jesus faz questão de dizer que ele agora pode ir além, pode acrescentar um significado ainda maior, mais abrangente para a celebração da Páscoa, dizendo que isto tudo significava, apontava para aquilo que ele haveria de fazer na cruz.
Portanto, irmãos, quando Jesus está celebrando a ceia, ele está oferecendo o pão, oferecendo o vinho. Portanto, ali Jesus é o anfitrião divino que assume aquela casa. Embora a casa onde eles estavam celebrando não fosse de Jesus, Jesus age como um anfitrião, fazendo a oração, consagrando aqueles elementos, consagrando o pão e o vinho, mas agora Jesus é quem dá para os discípulos. Portanto, irmãos, a ceia não é uma invenção humana. A ceia não é um instrumento de poder para uma denominação, para uma instituição. A ceia é celebrada, ela é oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é, portanto, de divina procedência. Mas ainda a Santa Ceia, irmãos, ela tem o seu aspecto histórico. Ela deve ser para nós, conforme diz o apóstolo Paulo, historicamente inesquecível. E é por isso que no verso 24 e 25 que nós lemos, nós percebemos ali que Jesus diz: façam isso em memória de mim. Jesus talvez não estava pensando que os apóstolos iriam esquecê-lo rapidamente. Jesus sabia que todos eles estariam presentes pelo menos na agonia da cruz, ainda que de longe. Jesus sabia que Tomé nunca se esqueceria de como ele havia observado os soldados fincarem os cravos nas suas mãos e nos seus pés delicados, e como a espada romana havia atravessado o seu lado e o seu coração. Mas Jesus pensava na vida da igreja, daqueles que comporiam o seu povo no decorrer dos séculos, daqueles que nunca tinham visto a cruz. Eles precisariam, portanto, de um serviço, de uma celebração que os lembrassem continuamente da morte reconciliadora de Jesus Cristo e sua promessa de retornar. Isso é de grande valia, irmãos, para os modernos, para os atarefados cristãos do dia de hoje, que batalham diariamente com as suas preocupações da vida, vivem no meio de problemas sociais, políticos, econômicos. Jesus proveu um serviço no sentido de ajudar o homem e a mulher cristãos a relembrar a cruz e a esperança futura até que ele voltasse. Portanto, irmãos, ela é historicamente inesquecível. A ceia também é, irmãos, proclamadora da redenção. O verso 26 que nós lemos diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A ceia, portanto, irmãos, é esta celebração que proclama, ela é, conforme diz a palavra em grego, ela é querigmática, ela anuncia o reino de Deus, ela anuncia a morte do Senhor, ela anuncia o sacrifício vicário de Jesus, ela anuncia que o Redentor foi providenciado por Deus e por nenhum outro. A Santa Ceia, portanto, irmãos, ela é pública, ela é o anúncio, ela é a declaração para todos de que o povo de Deus tem um Redentor providenciado por Deus e o segue, e o celebra, e o proclama, e o ama. A ceia, irmão, sempre será para nós este anúncio de que a salvação não depende de nós. Jesus aqui assume o lugar do pão como sendo, conforme ele já disse em outra ocasião, ele é o pão vivo que desceu do céu. Assim como os nossos irmãos do Antigo Testamento foram alimentados por Deus através do maná, através da providência divina para que eles não morressem de fome no deserto. Assim também nós em Cristo somos alimentados por Ele mesmo que desceu do céu, alimentando a nossa vida de existência, de paixão, de alegria, de paz, especialmente paz com Deus. Cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, cada vez que fazemos isso, estamos dizendo: alguém morreu por nós, alguém pagou o preço. Nós estamos proclamando isso. A ceia, irmãos, portanto, não pode ser celebrada de qualquer maneira, de forma displicente, e muito menos, irmãos, sem dar a ela, sem conferir a este serviço o seu real significado. Ela proclama a redenção, ela proclama a nossa libertação.
A ceia também é, irmãos, um lugar de fomento de esperança. Ela é fomentadora de esperança. O que é fomentar? É exalar, irmãos, é promover, é espalhar. Por isso que o verso 26 diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, além de apontarmos para aquilo que Jesus fez na cruz, nós estamos também olhando para o futuro, até que Ele venha. É uma declaração de fé e de esperança, no sentido de que aguardamos com confiança a volta do nosso Redentor. Ele vai voltar, irmãos, Ele disse que vai voltar. Nenhuma das suas promessas caducou, nenhuma das suas promessas caiu no vazio. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós lemos o relato da Santa Ceia, feita por Mateus, aquele que era detalhista, aquele que era um coletor de impostos e, portanto, sabia muito bem como era registrar detalhes, Mateus diz que Jesus naquela noite declarou a eles que não comeria, que não beberia do fruto da videira até o dia em que cearia com eles. Significa que cada vez que eles celebravam a Santa Ceia, eles tinham na mente de que Jesus os aguardava para celebrar com eles. Que alegria, que maravilha, irmãos, que privilégio. Jesus é o primogênito de muitos irmãos, aqueles irmãos que recolhem em sua casa todos que proferem a fé em seu nome. Portanto, Jesus também nos aguarda. Celebramos a ceia do Senhor como um fomento de esperança, como, irmãos, um lugar onde a esperança é alimentada. Também, irmãos, na Santa Ceia, nós temos um momento que é individualmente comprometedor. Por isso que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta, no capítulo 11, que no momento da ceia, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz o apóstolo Paulo, e assim coma do pão e beba do cálice. É um momento em que há um comprometimento pessoal com aquilo que está sendo realizado, com aquilo que está sendo feito. Não somente com a cerimônia em si, mas com o que ela significa. É o momento de fazermos uma inspeção no coração. Cada vez que celebramos a ceia do Senhor, irmãos, é um momento de nós olharmos para nós mesmos. Por isso que ela é individualmente comprometedora. Não é para a gente olhar para quem está do nosso lado, não é para a gente olhar para quem mora na nossa casa, não é para a gente olhar para o nosso irmão, não é para a gente olhar para quem a gente acha de forma enganosa de que talvez não esteja no mesmo patamar espiritual do que a gente. Isso, pelo contrário, é um ensinamento contrário às Escrituras. Mas a Santa Ceia, a celebração da ceia, é também um momento oportuno para o autoexame, para olharmos para a nossa vida espiritual e vermos como nós estamos andando com o Senhor e como isso tem refletido na convivência com o próximo. Se ela, portanto, está fazendo alguma diferença para nós. Mas, irmãos, não é um momento para a gente celebrar a culpa, não é um momento de autocomiseração, é um momento de graça. Por isso o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vá para a mesa do Senhor como alguém redimido, como alguém perdoado, como alguém que está desfrutando plenamente da graça e do favor divino. Para finalizar, irmãos, quero fazer para você 3 perguntas. Qual tem sido sua atitude diante de tão grande preço pago pela sua redenção? Tu tens valorizado aquilo que Jesus fez por você na cruz? Segunda pergunta: qual atitude você vai tomar a partir de agora, antes de celebrar a próxima Santa Ceia na sua vida? Até a próxima Santa Ceia, quão diferente você será? O quão mais comprometido você será com a mensagem do Evangelho? A última pergunta: como será a tua vida nesta semana, diante de tão grande preço que foi pago por você? Se Jesus, irmãos, fez questão que nós tivéssemos uma cerimônia para lembrar daquilo que Ele fez, não necessariamente dos seus milagres, é porque, irmãos, o real significado, o real assentamento,
A base real das nossas vidas não está, irmãos, naquilo que nós podemos ver agora, mas naquilo que Jesus fez por nós e seu resultado para o nosso futuro. É isso que vai mudar o nosso presente. É colocando os olhos ali no passado, vendo que a redenção foi cumprida em Cristo Jesus, mas aguardando a sua volta, que nós vivemos o presente de forma significativa, cheia de esperança e cheia de fé. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo nessa hora. Que, ó Pai, talvez não puderam celebrar a Santa Ceia porque estão em isolamento. Visita-os com a tua bondade e que a nossa paixão seja aumentada para que logo mais possamos estar juntos celebrando ao Senhor. Nós louvamos o teu nome e te engrandecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor. E assim, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações que vêm do Espírito Santo do Senhor estejam com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Toma o meu lugar.